A paz do Senhor Jesus. Vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Hoje, sobre o ministério de evangelista. Evangelista é um mensageiro do Senhor. Mas nós não precisamos de tantas definições. Precisamos realmente da ação do evangelista. Que possamos realmente obedecer à voz de Deus, o ide de Deus. Como diz o nosso textuário, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Esta deve ser a ação de todos aqueles que são chamados por Deus e enviados por Ele para fazer a sua obra. Realmente cumprir a missão de um grande evangelista, levando a palavra de Deus, pregando o evangelho da salvação. O ministério de evangelista é um dos dons ministeriais. E como diz o nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, os dons ministeriais têm o propósito de desenvolver o caráter cristão. Em Efésios capítulo 4, verso 11 até o 13, você pode ler: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Todos esses ministérios, ou dons ministeriais, são pela direção de Deus para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, a conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Tem um propósito, tem um objetivo. O Senhor, Ele deu à igreja, Ele mesmo deu evangelista. E tem um propósito, que esse evangelho seja pregado a todas as pessoas. O ministério de evangelista Felipe é o exemplo de evangelista que nós queremos citar. Em Atos capítulo 6, no versos 5 e 6, está a sua chamada para o ministério, quando ele foi separado para o diaconato. Com a imposição de mão dos apóstolos, ele recebeu esta autoridade, mas ele é chamado como evangelista, em Atos capítulo 21, verso 8. Em Atos capítulo 8, versículos de 1 a 40, nós vamos meditar aqui de forma rápida para que você compreenda a obra de um evangelista, para que estejamos todos inteirados de como é o trabalho de um evangelista, a mensagem que ele prega, a forma com que ele faz, para que nós possamos também seguir este exemplo, aleluia, de um homem de Deus. Diz aqui, veja que o capítulo 8 começa com a palavra morte. Era a morte de Estevão, um homem de Deus, que não negou o nome do Senhor, mas aqui havia inimigos contra o homem de Deus. A nação rejeitava esses homens. As pessoas rejeitavam esses homens que pregavam a palavra de Deus. Claro, pessoas que não queriam ouvir a voz de Deus. Os homens de Deus são perseguidos, havia perseguição contra a igreja. A igreja é perseguida, a verdadeira igreja é perseguida, às vezes tolhida em suas ações de realmente poder levar com liberdade a palavra de Deus. Veja que eles foram dispersos. E tudo isso, Saulo, que ainda não era convertido, ele consentiu também na morte de Estevão. Veja que ao enterrar Estevão havia grande pranto na cidade. Saulo assolava a igreja era perseguida, eram dispersos, eram assolados. Veja, entravam nas casas arrastando homens e mulheres e encerravam a prisão. Isso é o trabalho do inimigo de Deus, daqueles que são contra a palavra de Deus. É assim que acontece, mas a igreja resiste, mas os homens de Deus continuam pregando a palavra, mas os evangelistas se sobressaem, levando esta mensagem, que é o evangelho, a todos os homens. Mas, começa assim com essa adversativa, o verso 4. Mas os que andavam dispersos, aleluia, veja que dispersaram a igreja, dispersaram os irmãos, mandaram embora, expulsaram, sim, mas os que andavam dispersos, por toda parte anunciando, eles iam anunciando a palavra. Aleluia! Onde você vai, você anuncia a palavra de Deus. Aonde você está, você anuncia que o Senhor, aleluia, veio a esse mundo
morreu na cruz por nós, ressuscitou, está vivo à direita do Pai, intercede por nós. Que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Você tem feito isso? Faça a obra de um evangelista. Olha, descendo Filipe, a cidade de Samaria, ele também tinha sido expulso lá de Jerusalém. Ele também foi disperso. Desceu a cidade de Samaria. Olha o diácono aqui. Lhes pregava a Cristo. Pregava a Cristo. Nós temos que pregar e a nossa mensagem é pregar a Cristo. Não existe outra mensagem. Paulo fala sobre isso aos Coríntios. Quando eu cheguei até vós, eu não pregava outra coisa a não ser Cristo e este crucificado, que é escândalo para os judeus, mas para nós é o poder de Deus. Eu estou pregando para vocês o poder de Deus. Por quê? Porque é uma mensagem que perdoa pecado. É uma mensagem que transforma a vida. É uma mensagem que tira o homem do caminho do mal, da perdição, da morte e coloca ele no caminho da vida. Lhes pregava Cristo em multidões. E as multidões, unânimes, prestavam atenção. Ouvia e via os sinais que ele fazia. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia alegria naquela cidade. Veja, a cidade de Jerusalém perseguia os cristãos. Havia tristeza, havia morte, havia choro, havia pranto, havia perseguição. Em Samaria receberam a palavra. Em Samaria havia sinais, havia prodígio, havia maravilhas. Havia paralíticos andando, coxos sendo curados. Havia alegria na cidade. Aonde a mensagem do Senhor é aceita, é recebida, aonde a mensagem do Senhor chega, esta mensagem transforma a vida, traz alegria. Quem é este que leva essa mensagem? O evangelista. O evangelista é o mensageiro de Deus. É o mensageiro que tem esta palavra para anunciar ao pecador. Faça a obra de um evangelista. Aleluia. Veja, mas como cresce em Filipe, lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu vejo aqui Filipe pregando acerca de Jesus Cristo. Eu me lembro do próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 24, quando ele chega no verso 26 e 27, acompanha aqueles dois que estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús, estavam saindo de Jerusalém tristes, chorosos, estavam vendo derrota, morte, enxergava Jesus, que era a sua esperança, morto e crucificado. Mas o que eles não parece não crer é que Jesus já havia ressuscitado. Eles até dizem, realmente, alguém nos disse, umas mulheres nos disseram que ele já ressuscitou, mas hoje é o terceiro dia. Jesus se apresenta ao lado deles e fala com eles, ei, por que vocês estão tristes? Vocês não lembram do que disse o profeta Isaías? Que ele deveria morrer e ressuscitar? E começou nesta palavra, diz os versos, capítulo 24 de Lucas, versos 26 e 27, começou nessa palavra, e lhes anunciava o que dele estava escrito nas Escrituras. Falava o que dele estava escrito nas Escrituras. Ele, vamos dizer assim, Jesus pregava Jesus para eles. Jesus estava ministrando sobre e pregava, só tem uma mensagem, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a mensagem que pregamos. Esta é a palavra que salva. Esta é a mensagem que liberta. Esta é a mensagem que tem reconciliação do homem com Deus. Aleluia. E se batizavam, tanto homens como mulheres. Veja que nós tínhamos lido que nos versos anteriores, em Jerusalém, homens e mulheres eram arrastados, eram perseguidos e dentro das suas casas. Agora, homens e mulheres chegam a Jesus e são batizados. E fazem o compromisso do batismo. Aqui é batismo em água, viu, irmãos? Aqui é batismo em água. E creu o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. Eles estavam maravilhados. Você já ficou maravilhado em ver o que o Senhor fez e o que o Senhor faz? O Senhor faz muito. O Senhor perdoa os nossos pecados e nos dá direito a ser filhos de Deus. É isso mesmo. Nem todo mundo é filho de Deus. São criaturas. A Bíblia diz que aquele que recebe o Senhor, esses são chamados filhos de Deus. Tem que receber a Ele como seu Senhor e Salvador. Senão não é filho, senão é criatura. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 8, ele fala que se não tiver a disciplina do Senhor, se não receber o Senhor, é bastardo, não é filho. Mas hoje eu estou pregando a você. Hoje eu estou trazendo a mensagem do que é o ministério do evangelista. É levar uma palavra, falar que Cristo te ama. Que Cristo morreu na cruz por você. Ele tomou o lugar da cruz que era seu e meu. E agora nós estamos livres desde que aceitemos este sacrifício por nós. Se aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador.
Se recebermos o sacrifício da cruz em nossa vida, ele nos garante vida eterna. A morte passou de nós. Passou da morte para a vida. Ganhamos agora a liberdade. Gerou em nós vida pela semente não corruptível, porque esta semente corruptível nos gerou esse corpo de morte, mas a semente incorruptível de Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho, chegou até nós, nos garantiu salvação. Fomos selados com o Espírito Santo, temos direito à vida eterna. Selados com o Espírito Santo é receber Jesus. Aqueles que creem, olha aqui, e forem batizados. Batizado em águas é o compromisso destes que já são salvos. E depois ainda tem mais uma bênção para você, que é ser revestido com o poder, ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Veja, os apóstolos, verso 14 agora, eles quando ouviram que a Samaria recebera o quê? A palavra de Deus. O evangelista prega a palavra de Deus. O evangelista é o mensageiro de Deus que prega a palavra com verdade. Aleluia. E ali foi o evangelista para... O evangelista tem sede de alma, o evangelista prega a palavra, o evangelista anuncia a salvação. O evangelista anuncia a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João estão representando agora o colégio apostólico. Eles estão representando a igreja, a diretoria da igreja, a liderança da igreja, o pastor da igreja, Tiago, o pastor da igreja. Eles estão representando agora ele e vão para lá. Eles não vão como evangelista, eles vão como representante dos apóstolos, eles vão como representante do pastor, eles vão lá para pastorear aqueles que ouviram a mensagem da salvação. Tanto que Filipe não vai ficar lá. Filipe vai seguir o trabalho de evangelista, vai levar a mensagem a outros. Mas Pedro e João vão lá para edificar, para solidificar o que já está sendo anunciado, o evangelho que está sendo pregado. Eles vão lá agora com esta mensagem, e diz a Bíblia que tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha aqui, olha como é que é claro, né, a palavra de Deus, e muitos confundem, né? Eles já tinham recebido o evangelho da salvação através de Filipe, já tinham crido e foram batizados em águas. Agora chega neles Pedro e João e oram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Isso aqui fala do batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Veja que está até aqui escrito em parênteses pela palavra de Deus. Isso aqui é a transcrição da palavra. O verso 16 diz: porque nenhum deles ainda tinha descido, falando de Pedro e João, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles eram apenas batizados em águas. E lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Veja que quando eles eram batizados em água, eles já tinham o Espírito Santo. Já eram selados com o Espírito Santo. Como é que eu sei disso? Lá em Efésios. Quando nós lemos em Efésios, a palavra é bem clara no capítulo 1 de Efésios, no verso 12 a 14, fala que o selo do Espírito Santo, ou seja, ter o Espírito Santo, é quando você crê. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Está falando de crer na palavra, receber Jesus e ser batizado em águas, o compromisso. Aí já é selado, já tem direito à salvação. Mas você tem uma benção a mais. Você pode receber o dom do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo e falar novas línguas. Olha aqui, em Efésios capítulo 1, verso 12, diz assim: com o fim de sermos louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Você já ouviu a palavra da verdade? Você já ouviu a mensagem? Você já recebeu a palavra de Deus? Já chegou a voz do evangelista até você? O evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, tendo crido em Deus, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Isso aqui é a primeira coisa, foi selado com o Espírito Santo. Agora, esses que foram selados, esses que já ouviram, eles foram batizados em água. Eles foram batizados em nome do Senhor, eles foram batizados em água. Eles receberam aquele batismo que João Batista fazia. E agora Pedro e João chegam lá e leva a eles mais uma coisa. Veja aqui, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Então, esse selo, essa crença já lhe garante a salvação. Ser revestido com o Espírito Santo e falar nova língua, isso não é mais para salvação. Isso é poder de Deus para a evangelização. Isso é ficar em Jerusalém, está falando com quem já é selado com o Espírito Santo, até que do alto sejais revestido de poder e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está falando com homens que já são cheios, já são selados com o Espírito Santo e agora são revestidos de poder. E agora têm a autoridade de Deus para sair anunciando esta palavra.
E esses homens aqui, eles tinham ouvido a palavra através de Filipe, haviam recebido a mensagem e haviam batizados, tanto homens como mulheres, como nós vimos no slide anterior, né? Homens e mulheres desceram as águas do batismo, mas não haviam recebido ainda o batismo com o Espírito Santo. E agora chega os pastores Pedro e João. Eles chegam e eles complementam a obra. E eles anunciam agora e oram por eles com imposição de mãos. E eles recebem o batismo com o Espírito Santo. A obra de Deus avança, a obra de Deus cresce, a obra de Deus frutifica, a obra de Deus tem agora outras operações. A operação agora através dos dons do Espírito Santo de Deus. Assim a obra de Deus avança. Aleluia. Vejamos. Tendo eles, aqui está falando de Pedro e João, pois testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Eles também pregaram a palavra. Pedro e João também pregaram a palavra. Filipe anunciou primeiramente o evangelho da salvação, eles também pregaram agora, solidificaram, pregaram a mensagem, ensinaram, porque receberam a ordem de Deus. Marcos capítulo 16, verso 15 até o 20, fala para aqueles que quem crê e for batizado será salvo, e esses sinais seguem os que crê. E depois ele diz, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Eles foram para Samaria e voltaram agora para Jerusalém, mas enquanto eles estão voltando, eles também anunciavam nas aldeias dos samaritanos o evangelho de Jesus Cristo. Eles estavam cumprindo a ordem do evangelista, eles estavam fazendo o papel de um evangelista, eles estavam fazendo a tarefa, o ministério do evangelista, pregando a palavra de Deus, anunciando que o Senhor Jesus é o Salvador, é o caminho. João 14, do verso 1 ao 6, ele vai falar que na casa do Pai há muitas moradas, há lugar para nós, há esperança para nós morarmos no céu. Mas ele diz o único caminho, verso 6, a verdade e a vida só é Jesus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. João 14, verso 6. E diz aí então, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul. Veja, uma mensagem que vem do Senhor para Filipe. Levanta-te e vai para a banda do sul. Ele nem sabia para onde estava indo. Assim como um dia Abraão recebeu uma mensagem que diz, sai da tua casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai daqui, vai lá para a banda do sul que está deserto. Vai lá para o caminho de Jerusalém para Gaza. Eu tenho algo para fazer na tua vida. Assim fez com Abraão, um homem de fé. Creu, foi. A Bíblia diz que levantando-se, Filipe foi. A mensagem do Senhor, o Espírito Santo de Deus, comunica com os evangelistas. Fala com os homens de Deus. Fala com você. Chega perto desse homem aí. Anuncia o evangelho para ele. Fala a mensagem para essa pessoa que está do seu lado. Anuncia que Jesus é o Salvador. É agora o momento de você falar dessa palavra. Cumpra a obra de um evangelista. E assim o Espírito Santo vai trabalhando e vai anunciando, e aqueles que são evangelistas fiéis levantam e vão, levantam e faz a obra, levantam e faz aquilo que o Senhor determinou, que é pregar esta mensagem santa. Ninguém poderá impedir a mensagem pregada. Ele pode até calar sua boca, eles podem até fechar a porta de oportunidades, pode cerrar os meios, os veículos de transmissão dessa mensagem, mas não pode impedir que a palavra de Deus chegue aos corações. E uma mensagem pregada com a ênfase de Deus, vinda do Espírito Santo de Deus, ela alcança o coração de Deus. Uma mensagem criada e produzida no coração de Deus, que vem ao coração do evangelista, alcança o coração do pecador. Mas uma mensagem simplesmente simplória, da cabeça do homem, feita na mensagem, no entendimento humano, só alcança talvez o entendimento humano, e aí ela é facilmente retirada por qualquer outro homem que possa falar uma palavra mais bonita. Mas quando esta mensagem vem de Deus, do coração de Deus, para o coração do evangelista, chega ao coração do pecador, este homem é perdoado, e ninguém mais arrebata. Esta mensagem não sai desse coração, mas frutifica e produz vida. Aleluia. Filipe é o exemplo de evangelista. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, olha aqui, ele nem sabia com quem ele ia encontrar. Ele não sabia quem ele ia evangelizar. Ele não sabia quem ele iria falar. Mas vinha lá um homem. Era um homem de boas posses. Era um homem de boa posição. Era um homem rico. Era um homem que trabalhava como superintendente dos tesouros da rainha de Cândice. Veja,
de Candace, né? Candace. Veja, agora esse homem tinha ido a Jerusalém para a adoração. Um homem etíope, um homem que sai de uma outra região para aquela região, faz uma viagem distante, vamos dizer assim, da África à Europa, faz uma viagem extremamente difícil, mas ele tinha um propósito: ir à adoração. Eu não sei como era a vida deste homem, mas a Bíblia nos fala sobre promessas sobre os etíopes. A Bíblia fala sobre promessas sobre eles no Salmo 68, verso 31, no Salmo 87, verso 4, sobre salvação. E a Bíblia diz também lá em 2 Pedro 3:9 que essa promessa vai alcançar vidas, a promessa de libertação. Ele estava sedento, mas ele volta da adoração, parece que encontrou a Bíblia, mas ainda não encontrou a clareza desta mensagem. Precisava de alguém para lhe explicar. Precisava de um evangelista para lhe dizer uma palavra. Precisava de uma mensagem, mas ele já estava com a palavra santa de Deus na mão. Veja que o exemplar da Bíblia, naquela ocasião, era muito restrito. Eu não sei se na onde ele estava tinha, mas ele foi a Jerusalém, lá certamente ele adquiriu a Bíblia para aquela ocasião, era a Septuaginta, a versão dos 70, né? Era uma transcrição do hebraico para o grego, que foi feita por volta dos anos 280 a 130 a.C. Esta era a versão do grego comum, koiné, que estava sendo divulgada, é a mensagem que ele poderia trazer, e ele vai lendo, e ele lê sobre Jesus, ele lê sobre aquele que foi levado como ovelha muda para o matadouro, aquele que se ofereceu por alguém, aquele que não abriu sua boca, mas estava ali sendo oferecido em aspersão, estava oferecido em sacrifício por outras vidas. Era o nosso Jesus se entregando por nós. Ele não sabia que ele estava lendo. Tinha ido a Jerusalém para adoração. Não sei se ele adorou certamente, ou verdadeiramente. Não sei se ele adorou a quem deveria adorar, porque ele voltava sedento pela mensagem. Ele voltava querendo uma explicação. Ele estava querendo entender a mensagem da palavra de Deus. E o evangelista estava ali para pregar a palavra. Estava ali porque o Espírito Santo o levou ali. Estava ali porque o Espírito Santo disse a ele vai. E porque ele foi obediente e foi. Porque ele correu até onde estava. Veja, olha aqui. E tendo ido, levantou-se e foi. Tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava ali o profeta Isaías. Disse o Espírito, chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo, Filipe. Aleluia. Ou evangelista que corre para evangelizar. Nós vemos um Geazi lá no passado, correndo para buscar dinheiro. Tem evangelista hoje correndo atrás de recursos financeiros, de dinheiro. Eu tenho uma palavra aqui, mas dinheiro para cá e palavra para lá. O que é isso? Isso não é obra de evangelista. A mensagem do Senhor não tem preço. Esta mensagem, o único preço foi Ele que pagou na cruz. Jesus deu a vida por nós. O preço já foi pago. Não existe mensagem comprada. Não pode se vender esta palavra. Não existe troca. Não adianta você oferecer dinheiro para comprar. E aconteceu isso com Simão, que queria receber, que queria também anunciar essa palavra, queria negociar com essa palavra. E o Simão foi repreendido por Pedro. Está nos versos anteriores, eu não coloquei aqui, mas você pode olhar. Aqui o Filipe dá o exemplo de um verdadeiro evangelista. O verdadeiro evangelista, ele vai na rua deserta, ele estava pregando em Samaria, que era uma grande cidade. Ele estava pregando onde não havia ninguém. Foi ele que ajuntou muitas pessoas. Aí Pedro e João foram para lá e ele seguiu o caminho. Ele foi para outro lugar, agora para um lugar deserto. O evangelista não escolhe local, ele escolhe almas. Ele sabe que tem vidas, ele sabe que tem pessoas necessitadas. O evangelista prega porque há uma alma para receber. Ele prega porque há multidões para receber. Ele prega porque o Senhor mandou. Ele faz porque ele é chamado por Deus. Faça a obra do evangelista. Aleluia. Correndo. Não corra como Geazi atrás de recurso financeiro, porque o Naamã tinha muito dinheiro para oferecer, porque o Naamã podia pagar a cura que recebeu. Não faça isso não. Corra para uma alma. Não importa se ele tem ou não tem recurso. Ele não sabia com quem encontrar. Encontrou um homem de posse, sim. Era um homem da alta corte. Era um homem, um oficial. Era alguém que tomava conta dos tesouros da rainha. Mas veja, e certamente tinha recurso, porque a venda ou a compra de uma Bíblia como essa, da tradução da Septuaginta, não era um valor muito
fácil para todos adquirir. Alguém que tivesse posse, mas a mensagem do Senhor estava saindo de Jerusalém, indo para a África, estava indo para a Etiópia, estava sendo levada através deste homem. Mas ele precisava levar uma mensagem mais completa. Ele precisava ir também batizado. Ele precisava ir com a salvação. Ele precisava ir com o perdão. Ele precisava ir para levar um testemunho, para mudar a história da sua nação. Aleluia. E para isso foi muito importante o evangelista ouvir a voz do Espírito. E agora disse o Espírito a Filipe: chega-te a este carro. E ele chegou perto do carro. E ele corre atrás do carro. E ele corre. Aleluia. E correndo, Filipe ouviu que Elia, o profeta Isaías, e perguntou para ele: olha, Filipe a pé, correndo. O Filipe fazendo o evangelismo. O evangelismo você faz, se você tiver condições de ir de carro, você vai. Mas se você não tiver, você vai a pé, você vai de bicicleta, você vai a cavalo. Você vai, porque se você é evangelista, você leva a palavra. Evangelista. E saiu o semeador a semear, e a semente uma caiu na beira do caminho, outra caiu entre espinhos, outra em pedregais, mas uma caiu em terra boa. Mas o semeador continuou semeando a semente, e o Senhor a fez crescer, e o Senhor a fez frutificar. Umas foram pisadas pelos homens, outras foram sufocadas pelas coisas desse mundo, outras cresceram imediatamente e depois morreram, não tiveram força, não tiveram raiz, mas umas caíram em terra boa, cresceu, frutificou, multiplicou e produziu a 100 por 1, a 30 por 1, a 60 por 1. E o Senhor é que sabe, é o Senhor que faz. Cumpra essa obra de evangelista. Oh, evangelistas de Deus, faça a obra, aleluia. Entende tu que lês? Disse ele ao eunuco. E ele disse: eu não posso entender se ninguém me ensinar. E rogou, veja, eu quero destacar essa palavra, rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Parece-me que essa palavra rogar aqui está me dizendo assim que Filipe não queria. Opa, o que é isso, meu senhor? Eu não vou subir nesse carro, não. Olha eu aqui empoeirado, correndo aqui nesse chão aqui, vou sujar o seu carro novinho, o seu carro aí da alta corte, o seu carro. Mas quantas pessoas, irmãos, que quando vê uma oportunidade, dizem: você quer saber? Eu já sentei naquele carro lá, eu já estive lá junto com o alto oficial da rainha, eu já estive lá na alta posição, eu estive presente. Não, Filipe não foi fazer isso, Filipe foi para pregar o evangelho. Aí se eu prego daqui mesmo, eu prego daqui mesmo, mas parece-me que o homem dizia assim: não, rapaz, não quero ver você pregando correndo, não. Eu não quero ver você aí bufando para pregar, não. Eu quero ver você aqui. Irmãos, ajude o evangelista a pregar. Traga, melhore o microfone dele. Melhore, traga água para o evangelista. Ajude ele. Dê um copo d'água para o evangelista. Mas olha, não compre o evangelho, não. E evangelista, não venda esta palavra. Você prega de graça o que você recebeu de graça, a sua salvação. Aleluia. Que Deus te ajude a ser um evangelista, que você possa, ouvindo a palavra, também acolher os evangelistas de Deus, aleluia, e ouvindo a palavra da salvação. E o lugar que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E ele queria saber de quem fala esse o profeta, de quem que ele está falando, é dele mesmo ou de um outro? Então Filipe, abrindo a boca, e começou nesta escritura: ô irmão, ô evangelista, abra a boca, fale a palavra, anuncie para alguém que está do seu lado, abra a boca e fale a escritura. Não fale outra coisa, fale a escritura. Não se pode pregar outro evangelho, se pregue a palavra de Deus, se pregue Cristo, se prega a mensagem da cruz, se prega Jesus o Salvador. Nós só pregamos o evangelho. Nós não temos outra mensagem a pregar. Não existe outra palavra a anunciar. Só existe uma: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva os homens para o céu. Aleluia. Jesus Cristo salva. Vocês viram que nos versos anteriores nós lemos que o evangelista Filipe chegou em Samaria e muitos creram, foram salvos, receberam o selo do Espírito Santo, e muitos foram batizados. Jesus Cristo batiza. Homens e mulheres, disse a palavra do Senhor, homens e mulheres vinham e eram batizados. Jesus batizado. Aí muitos eram curados, paralíticos e coxos eram curados. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí chegou Pedro e João e impôs a mão sobre eles, e eles
falaram novas línguas, foram batizados com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia. E por fim, ele leva o homem para morar no céu. Ele foi e disse: pregue esse evangelho e eu voltarei. Quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo. Nós estamos pregando esse evangelho antes que ele volte. Porque o dia que ele voltar, aí estaremos para sempre com ele. Aleluia. Estamos anunciando esta mensagem. Filipe, correndo, abriu a boca e nesta escritura lhes anunciou Jesus. Aleluia. Existe uma mensagem nesta palavra de Deus. E esta mensagem é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, essa mensagem é Jesus. Jesus é a mensagem que nós pregamos. O autor dessas palavras é o Espírito Santo, que revelou aos seus santos. E ele é o intérprete desta palavra. Abra sua boca, evangelista, e anuncia nas Escrituras, fale de Jesus. E indo eles, olha, Filipe anunciou Jesus, certamente falou que ele deveria ser batizado. Ele disse que cria, então ele disse: vai ser batizado. Ele disse: olha, ali tem água. O que impede que eu seja batizado? É lícito, disse Filipe, se creres de todo o coração. Para ser batizado em água, primeiro precisa crer. Porque primeiro precisa crer que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador. Quando você crê, você é selado com o Espírito Santo, que eu já li lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Depois que ouviste a palavra da verdade, creste no evangelho da vossa salvação. Aí você é batizado. Desce em água. Quer descer nas águas para ser batizado? É o segundo passo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva o homem para o céu. Jesus salva. Quem é salvo, ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, se não der tempo de ser batizado, como foi o caso do ladrão na cruz, ele creu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo de ser batizado, não tem problema. A salvação é pela fé. Mas o ato do batismo é a demonstração da sua fé publicamente. E você assume um compromisso diante dos homens. Aleluia, que você faz parte do corpo de Cristo. E você também agora é um servo do Senhor. Jesus salva. Jesus cura. A cura para o teu corpo físico. A cura para a tua alma. A cura para a tua mente. A cura para a tua falta de paz. Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. É isso que Pedro e João anunciou e pôs a mão sobre eles e eles falaram novas línguas. E eles foram batizados, foram cheios do Espírito Santo. E Jesus voltará para buscar o seu povo, aqueles que creem. É lícito. E ele disse: eu creio em Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Eu creio. Se você crê, você pode receber Jesus hoje também. Se você crê, você também já pode descer as águas do batismo. Se você crê, você já tem seu nome escrito no livro da vida. Se você crê, você já é selado com o Espírito Santo. Você agora pode receber o dom do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser revestido com o Espírito Santo. Aleluia. E mandou parar o carro e desceram ambos na água, tanto Filipe e o eunuco, e o batizou. Aleluia. Ali tinha mais um crente, mais um que recebeu a mensagem da salvação, mais um que entendeu a mensagem de que Cristo é o Senhor, mais um que aceitou o Senhor Jesus, porque temos que aceitá-lo. Ele já fez por nós. O primeiro passo ele já deu. Ele já ofereceu a sua vida na cruz e ofereceu a salvação. E ele chamou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer receber Jesus? Você pode ser filho de Deus a partir de agora. Receber Jesus em sua vida. É isso mesmo. Receber o sacrifício da cruz, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir de agora, obedecê-lo. E então, a primeira obediência é: ele mandou batizar. Ide por todo mundo a ensinar e todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí aqueles que recebem Jesus têm que descer as águas, obedecer a voz do Senhor e se batizar. E depois continuar obedecendo, participar da ceia, da comunhão, oferecer a sua vida em adoração e serviço ao Senhor, oferecer as suas bênçãos e bens a favor da obra da evangelização, continuar sempre oferecendo a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. E quando saiu da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe. Filipe foi guiado pelo Espírito Santo, foi dirigido pelo Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo. Filipe era um homem cheio de Deus. Chegou neste lugar pelo Espírito Santo, pregou o Evangelho pelo Espírito Santo, reinterpretou a palavra pelo Espírito Santo, ganhou uma alma para Jesus pelo Espírito Santo de Deus. E agora ele seguiu. Para onde foi Filipe? Foi anunciar o Evangelho em todas as cidades
até que chegou em Cesareia. Ô evangelista! Aleluia! Ele tinha sido perseguido, hein? Era diácono. Mas olha o verso 21:8. O evangelista Filipe estava lá anunciando a palavra. Aleluia! E o eunuco? O eunuco agora é um crente, servo do Senhor. Agora ele é feliz, assim como a cidade toda de Samaria ouviu a palavra e estava feliz. Agora também este eunuco, lá no deserto de Gaza, na rua que estava deserta, indo para outra cidade, indo de volta à sua nação, ele vai feliz, ele vai jubiloso, ele vai com encontro com Deus, ele vai agora sabendo que ele tem seu nome escrito no livro da vida, ele vai agora sabendo que ele tem um compromisso com o Pai, ele sabe agora que ele é reconciliado com Deus, que ele é nova criatura, porque quem está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, aleluia. Agora ele sabe que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Ele sabe que ele tem direito à vida eterna, porque aquele que beber, que comer que receber Jesus, tem direito à árvore da vida, de comer da árvore da vida, de participar do corpo e do sangue do Senhor, de poder, aleluia, participar eternamente daquela glória eterna com o Senhor, estar aguardando Jesus voltar. Ele está jubiloso, ele está feliz, ele está agora contente, ele está agora liberto da escravidão do pecado, ele tem uma nova vida em Cristo, você pode receber também. Aleluia, esta nova vida em Cristo. É só você receber Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Vamos ver esse texto aqui. Olha o que diz a palavra de Paulo a Timóteo, o seu filho na fé. Ele diz assim, conjuro-te, ou seja, faço você fazer um juramento diante de Deus. Olha, diga diante do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na vinda e no seu reino. Faça um compromisso, ô Timóteo, de que você vai pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Mas agora não é hora de pregar o evangelho, não. Agora não é hora de fazer assim, não. Pregue a palavra, irmão, não escute a voz do inimigo, não. A palavra não está presa, a palavra tem que ser anunciada a todo momento. Aleluia. Pregue, Timóteo. Pregue querendo ou não querendo, ouvindo ou deixando de ouvir. Aleluia. Exorte, repreenda com toda a unanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Estamos vivendo esse tempo, Timóteo, você não sabe, mas nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo que não querem ouvir a sã doutrina, porque tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, estão escolhendo pessoas que pregam as coisas que eles querem ouvir, as mensagens que eles querem, que agradam o ego, as mensagens que vai dizer para eles que o pecado não tem problema e que os desvios não importarão, mas estão esquecidos de que a mensagem do Senhor é só uma. Se você for fiel ao Senhor, você vai morar no céu, mas se pecares contra Deus, não terá, aleluia, o salário do pecado é a morte. Não tem misericórdia. Veja, o salário do pecado é a morte, a misericórdia do Senhor é agora, é nesse tempo de oportunidade. Se você pecou, corre para Jesus enquanto há um advogado, porque um dia ele será o juiz. Volte para Jesus, volte para a casa do Pai, volte a tempo, volte correndo, escute a voz do Senhor através da mensagem profética do Senhor, através da mensagem evangelística, através da mensagem pregada pela palavra do Senhor, e o Espírito Santo esclarece ao teu coração. Ele diz, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Meu Deus, misericórdia, amigo, irmão, não vá, não ouça as mensagens fabulosas, mensagens de fábulas, de conto, de historinha. Não, volte à verdade, volte àquilo que tem firmeza, aquilo que tem estrutura, aquilo que tem Cristo como a base, a pedra principal. Tu, ser sóbrio, cumpre, sofre tudo, sofre as aflições, mas faça a obra do evangelista, cumpra o teu ministério, faça, irmão, a obra de um evangelista, faça a obra de um evangelista, redágua, repreenda, exorte com toda a longanimidade, com doutrina, porque virá tempo, não sofrerão a sã doutrina, não aceitarão a sã doutrina, não vão querer mais ouvir a mensagem verdadeira, mas você continua falando a verdade, irmão. Continue pregando a verdade. É época de fake news, é época de mentiras, é época em que o inimigo tem anunciado diversas mensagens por aí com facilidades que garante até vida boa aqui, mas não pode garantir o céu, porque vida eterna com Deus, somente a mensagem verdadeira, porque somente Jesus pode dar vida e vida eterna. Somente Ele, mas a vida eterna está em Cristo Jesus,
Fora dele não há vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus, você não tem a verdade, você não tem o caminho e você não tem vida. Fique com Jesus, receba Jesus, aceite Jesus e tenha vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Vamos aqui com este texto finalizar. E tendo eles orado, aleluia. Olha aí, aqueles que estavam no Pentecostes, perseguidos por levar a palavra de Deus, foram atacados e disseram para eles para se calarem, para não falar mais. Evangelistas disseram assim, cale-te, não fale mais desta palavra, não anuncie mais esse Jesus. E eles disseram, Senhor, conceda-nos ousadia para pregar mais e mais ainda a tua palavra. Quanto mais eles mandam calar, nos dê mais ousadia para pregar. E tu opera, Senhor, confirma, Senhor. E eles foram para orar, e eles tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, aleluia, foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia. Não era a palavra deles, não, a palavra de Deus, aleluia, a palavra de Deus. Não é com palavra persuasiva, como diz Paulo em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 2. Aquela mensagem persuasiva de sabedoria humana. Não, não, não. Eles pregavam a palavra de Deus. Aleluia. E aí a palavra de Deus, ela não volta vazia. Que Deus te abençoe. Continue pregando a palavra. Continue recebendo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Jesus está voltando. Enquanto nós aguardamos Jesus voltar, vamos mantendo a ordem e o progresso. Em nome de Jesus. Fique com Deus, a paz do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua casa.